Virador. O metrô novo, da linha nova do metrô lá, amarela, Tá no ar. Então deixa eu só fazer aqui meu. Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog Ir e Vir de Bike. Saudações para você, ouvinte que pedala. Está no ar o Bike em Prosa, o podcast do blog Ir e Vir de Bike. Aqui a bicicleta é a nossa pauta e você fica por dentro de tudo que gira no universo do pedal. Você pode ouvir o Bike em Prosa ao vivo toda quinta-feira a partir das 19h30, sintonizando as redes sociais do Ir e Vir de Bike, no Facebook ou no Twitter. O programa também vai ao ar ao vivo pelo aplicativo Tanin ou ainda no nosso canal no Spreaker.com/Ir e Vir de Bike. Spreaker se escreve Spreaker.com/Ir e Vir de Bike. O programa também fica disponível no formato podcast e, para receber as atualizações, é só adicionar o feed do Bike em Prosa no seu agregador, no Android, no seu iPhone ou no seu iPad. E hoje a nossa prosa é sobre o Bicicultura, o maior encontro sobre bicicletas do Brasil, evento que ocorreu na semana passada entre os dias 26 e 29 de maio na capital paulista. E você, ouvinte do Bike em Prosa, também pode participar dessa conversa. É só mandar o seu comentário, sua pergunta ou a sua opinião pelo Twitter usando a hashtag Bike em Prosa. Você também pode participar pelo WhatsApp no número 41 9649 1362. Vou repetir: 55 41 9649 1362. Ou pelo canal do Ir e Vir de Bike no Telegram, que é telegram.me/Ir e Vir de Bike. Esse programa é um oferecimento de Project, assessoria esportiva. Curto aonde você for. O livro Mais que um Leão por Dia. Acesse nossacultura.com.br. Eu sou Alexandre Costa Nascimento, jornalista, ciclista e vice-versa. Então vamos pedalar que o Bike em Prosa já está no ar. Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog Ir e Vir de Bike. E o estúdio Bike em Prosa dessa semana está sendo transmitido ao vivo em estúdio itinerante, diretamente da Curitibike, e recebe como convidados os curitibanos que participaram do Bicicultura. O evento de 4 dias na cidade de São Paulo teve uma agenda cheia de atividades que debateram a cultura da bicicleta e possibilitaram uma vivência entre ciclistas de todo o Brasil. De acordo com os dados dos organizadores, foram 10 mil participantes nas atividades propostas por representantes de 19 estados do Brasil. E o Paraná e Curitiba também estiveram muito bem representados nesse evento, e é sobre isso que a gente vai bater um papo aqui hoje no Bike em Prosa. Então, olá Luiz Patrício, olá Gustavo, sejam bem-vindos ao Bike em Prosa. Então vamos conversar um pouquinho o que rolou lá em São Paulo, o que foi o Bicicultura, o que vocês levaram para o Bicicultura aqui de Curitiba, da experiência de vocês, e também o que vocês trouxeram depois dessa experiência que foi tão intensa para todo mundo que esteve lá. Patrício, pode começar. São muitas perguntas em uma, né? Mas para mim esse é o terceiro Bicicultura, acho que é importante lembrar, né? Já teve acho que o segundo em 2010 e o primeiro em 2007, 2008 no TCT.
E esse com certeza foi o maior de todos, o mais bem organizado e o que conseguiu juntar mais pessoas, né, de vários estados e até gente de fora do Brasil também, né? Para mim, uma das belezas do Bicicultura é justamente conhecer gente das várias partes do Brasil e saber que a gente está alinhado em promover a bicicleta e, na verdade, promover cidades mais humanas, né? Porque a gente viu também iniciativas voltadas para espaço público, praças, recuperação de rios urbanos e várias outras coisas. Acho que até deixo o Gustavo falar um pouquinho aí agora da experiência dele lá e a gente vai, né, se complementando, né? O meu... Só se me permite, eu vou apresentar, né? O Luiz Patrício, ele é mestrando em administração pública, não, planejamento urbano, né? Gestão urbana, fazendo um curso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. PUC-PR, desculpa. Então, o programa é ao vivo, a gente vai se corrigindo aqui no meio do caminho. Então, desculpa, Patrício. Então, ele está estudando mestrado em gestão urbana pela PUC-PR. E o Gustavo, ele é empresário do ramo da bicicleta, ele é proprietário da Curitibike, que é uma empresa de cicloturismo urbano aqui da capital paranaense. Acho que até pioneiro nessa área, né? E ele foi levar a experiência dele como empresário aqui em Curitiba, falar sobre a Curitibike justamente numa parte da programação que era empreendedorismo e bicicleta. Então, o que você contou, né, dessa tua experiência aqui em Curitiba, da criação da Curitibike? Conta um pouco do teu negócio aqui e também o que você viu, né? Como que a bicicleta está se tornando um negócio para pequenos, médios e grandes empreendedores. Então, foi bem bacana, porque a gente submeteu uma proposta para a organização de uma palestra que eu já dei em alguns lugares, assim, inclusive a primeira vez que dei essa palestra foi no primeiro Fórum Mundial da Bicicleta, lá em Porto Alegre, falando sobre a história da Curitibike. E eu tive uma grande felicidade quando eles me responderam e falaram assim, cara, então, está previsto um painel sobre empreendedorismo de bicicleta. A gente quer te incluir nele. Eu falei, melhor ainda. E aí foi, eu acho que pelo que o moderador falou lá, foi o maior painel com mais gente, né? Tinha muita gente. Isso me deixou muito feliz, porque em 2010, quando eu abri a Curitibike, não tinha nenhuma empresa que fazia o que a gente faz. E eram poucos se você vê a nível Brasil mesmo, os empreendimentos mais, digamos, inovadores em cima da bike. Até então que você tinha a bicicletaria, empresas de cicloturismo mais convencional para fora da cidade. E se olhar agora em 2016 e ver que está pipocando iniciativas, né, cara, de empreendimentos criativos, economia criativa, colaborativa, coisas fora da casinha que você às vezes nunca parou para imaginar. Os próprios food bikes que estão pipocando por aí. Então, o que deu para sacar, assim, né, sem entrar em detalhe na história de cada empresa, mas é que esse movimento da bike como um motor de empreendedorismo, cara, não tem volta. E o grande lance também é que geralmente os negócios ligados à bike, eles acabam sendo mais acessíveis para se empreender porque não demandam um investimento tão grande no começo. Você pode fazer de um jeito mais alternativo, você pode descobrir o teu caminho. Então foi mais ou menos isso que deu para constar o painel. Assim, foi um painel bem interessante. E o mais legal ainda que no meio do painel, quando começou as perguntas e tal, o moderador perguntou para a plateia: quem aqui está pensando em empreender com a bicicleta? Cara, 50 pessoas levantaram a mão. Então a galera estava interessada mesmo em conhecer as histórias, entender os caminhos e tal. Foi muito bacana. Tem uma questão, né, Gustavo, que o empreendedorismo, eu acho que ele demanda muita paixão. Eu acho que ninguém se aventura em empreender sem paixão. E a paixão também é uma característica muito forte de quem se envolve com a bicicleta. Então, dentro das experiências que você viu lá, das experiências que foram compartilhadas, a tua história eu conheço, a gente conhece, pode falar um pouco mais dela, que ela também surge dessa paixão pela bicicleta, mas está relacionado mesmo, quem estava lá eram pessoas que estavam engajadas com a bicicleta e a partir disso viram uma oportunidade de negócio. Como é que surgiram esses negócios, né? Então, boa parte dos casos ali tá relacionada com esse perfil. Mas o que a gente tem agora é um outro movimento que é o seguinte, que eu quando falo em empreendedorismo, principalmente falando na coisa de bike, eu vejo duas motrizes, né?
duas coisas que motivam a pessoa a empreender. Uma é a necessidade, afinidade e oportunidade. Então tem gente que é o caso da paixão, afinidade ligada à paixão. Você tem muita afinidade com alguma coisa e, eu quero trabalhar com isso, quero transformar isso no meu meio de vida. Você vai lá e empreende, que foi a maioria dos casos das pessoas que apresentaram seus negócios no painel. Mas como a bike está ganhando um grande destaque, uma grande projeção, vem muita gente que vem pela oportunidade. Aí não está muito ligado à paixão, o cara vê, está crescendo a moda, né? Está crescendo, mais gente interessada em bike, rodar desinvestindo em ciclovia, também pode dar certo. Mas o quesito paixão ele é fundamental para te ajudar a superar as dificuldades. Quando você empreende por oportunidade, você está pensando basicamente no retorno financeiro, né? O teu principal objetivo. E quando você está empreendendo por afinidade, que é a paixão, além de ter o retorno, que é óbvio, toda empresa quer isso, mas você quer também trabalhar com aquilo que você acredita e passar isso para as pessoas, né? E isso é uma grande coisa que te ajuda a superar as dificuldades quando você encontra elas, que elas vão aparecer sempre. Né? E Patrício, e dentro da programação, o que você viu da parte técnica, das discussões, questão da bicicleta como ferramenta de transformação das cidades? Porque a gente teve a programação, ela foi muito ampla, né? Acho até legal a gente, você me responder, a gente até falar um pouquinho da história do Bicicultura, que o Bicicultura, você comentou já, né, as edições anteriores, e ele ocorreu agora em São Paulo. É interessante lembrar que São Paulo era uma forte candidata e tinha um interesse muito grande em realizar o Fórum Mundial da Bicicleta desse ano. Sim, é verdade. E lá em Medellín, na Colômbia, ela perdeu a chance de sediar o Fórum Mundial da Bicicleta para Santiago, no Chile. E o pessoal não baixou a cabeça, falou, então vamos fazer um grande evento, só que um grande evento nacional. E eles, olha, é uma opinião minha, né? O microfone está aberto para vocês concordarem ou discordarem, mas o nível das pessoas, da programação, né, da organização, ele não deixa nada a desejar nenhuma das edições do Fórum Mundial da Bicicleta. Foi um grande evento, o Bicicultura. Então, nesse sentido, a força, o peso, né, de um evento como esse e como que ele ajuda a disseminar a ideia da bicicleta como uma ferramenta de transformação social, porque a gente está num ano eleitoral, né? Teve a presença do prefeito paulistano Fernando Haddad na cerimônia de abertura, que foi um dos grandes momentos ali do Bicicultura, porque ali você tem uma gestão que abraçou a causa da bicicleta e que, olha, com as devidas reservas, mas está promovendo uma verdadeira revolução na cidade de São Paulo, né? Quem iria imaginar há 4 anos atrás, no período pré-eleitoral, que você terminaria uma gestão em São Paulo com uma ciclovia na Avenida Paulista, né? Patrício, que acompanha esse tema mais de perto, estuda esse tema, eu quero que você comente um pouco o que está acontecendo em São Paulo, né? E como que a bicicultura ajuda a alavancar ou fazer esse tema engrenar e fazer com que a bicicleta ganhe cada vez mais espaço nas nossas cidades. Então, eu acho que São Paulo, eu fiz questão de estar na abertura e eu escutei todos que falaram ali na mesa de abertura, né, inclusive o prefeito. E algumas das falas, né, algumas das frases ali do prefeito realmente foram bem marcantes para mim. Primeiro, o fato dele reconhecer que ele não teria feito nada se não tivesse todo esse movimento, né, e reconhecer que o movimento cicloativista, o movimento social, está transformando o jeito de governar das cidades, fazerem políticas públicas. E aí depois disso, né, no dia seguinte a gente teve a bicicletada, e uma coisa que me marcou, né, eu fazendo essa conexão do prefeito reconhecer a importância da sociedade civil, é ver que em São Paulo, apesar de ter toda essa mudança, e o prefeito, tanto o prefeito como o secretário de transportes, confessar que está sendo processado e realmente está levando ferro por causa de assumir essa pauta e botar para frente processo de Ministério Público, de improbidade administrativa, porque o cara está fazendo terminal de ônibus, que o cara está fazendo ciclovia, processo de colégio para tirar a ciclovia da frente, e mesmo assim ele continuar encarando, continuar botando ferro. É ver que na sexta-feira as pessoas fizeram uma bicicletada em plena Avenida Paulista, fechando todas as ruas, todas.
e demonstrar, não apenas legitimar que elas querem mais ciclovias, querem mais infraestrutura, querem mais incentivos, como mostrar que ainda não é suficiente. E a gente está falando de quantos quilômetros de ciclovia e ciclofaixa e a extensão da malha ali da ciclovia de lazer que funciona numa área de comércio, numa área que fica dentro da cidade, que é diferente, infelizmente, da nossa ciclofaixa de lazer, como eu já sugeri algumas vezes, né, que não fique isolada num parque. Nosso ciclo lazer é quase uma ilha, né? Eu levo meus filhos, por exemplo, de 2, 4 anos, tem um banheiro químico, eu tenho que ficar segurando eles, né? Que é um banheiro para as dezenas de pessoas que usam. Não faz sentido nenhum. Você quer comprar uma água, tem uma barraquinha que vende garapa. Olha o potencial que se perde se você, em vez de fazer um ciclo lazer ilhado numa praça, você faz um ciclo lazer numa Visconde de Guarapuava, num Alberto Foloni, numa Augusto Stresser, onde tem comércio e onde você pode fomentar, linkando aí com o empreendedorismo, você pode trazer, na verdade, as pessoas para comprar e fomentar e incentivar o comércio da cidade. E a gente vê que falta essa gana, né, na prefeitura de Curitiba. E por outro lado falta a gana dos próprios movimentos sociais cicloativistas, que a bicicletada, por exemplo, praticamente sumiu, morreu. E lá, apesar das conquistas, a bicicletada ela só se alimenta. E isso é muito importante até para legitimar quem está fazendo, mostrar, pô, muito legal o que você está fazendo, a gente quer mais. E aqui a gente ficou um pouco deu um pouco essa esfriada. E acho que tem um outro ponto nisso que você falou. Se o movimento continua forte, ele legitima perante os olhos da sociedade e as ações, né? Fala, ó, tá fazendo ciclovia, mas ninguém usa. Aí você faz uma bicicletada na Paulista sexta-feira. Você fala assim, não, tem ciclista na cidade, tem sentido, as pessoas passam a enxergar. A gente aparece, ganha visibilidade. Existe o embate, né? Eu acho que existe também a representatividade, a força, né? A mobilização, que qualquer cidade em que houve conquistas para a ciclomobilidade, se puxar o histórico, sempre houve a questão da mobilização, da exigência, das manifestações, né? E é legal que em São Paulo, eu até queria que vocês contassem um pouco da experiência da bicicletada do Bicicultura, né? Que foi chamada uma bicicletada nacional, né? Representante de 19 estados ali, contabilizados pelos organizadores, certamente mais. As pessoas ali que não deram o nominho na ficha, que não se registraram, enfim. São Paulo é uma capital internacional e praticamente a capital financeira do Brasil, né? O Brasil inteiro está em São Paulo. Então conta um pouco dessa experiência. Infelizmente eu não pude participar, eu acabei voltando antes, participei só dos 2 primeiros dias da programação. Como é que foi pedalar? Uma bicicletada, um evento como Bicicultura, né, com gente do Brasil inteiro e também pessoas de outros países, né? Que força que ficou? Qual foi a mensagem que foi passada ali nesse grande encontro de ciclistas, nessa grande manifestação, nessa grande mobilização? Só segurar um segundinho antes de responder, vou soltar uma vinhetinha aqui. Você está ouvindo Bike em Prosa, o podcast do blog Iriview de Bike. E também dá uma dica para os ciclistas que estão ouvindo, que é para não ouvir o Bike em Prosa enquanto pedala. Atenção, ciclista, não ouça o Bike em Prosa enquanto pedala. O trânsito exige sua total atenção. Lembrando a você, ouvinte, que o programa está sendo transmitido ao vivo, via streaming, então você pode participar pelo Twitter com a hashtag Bike em Prosa, pelo WhatsApp no 41 9649 1362, ou pelo grupo do Iriview de Bike do Telegram, que é o telegram.me/Iriview de Bike. Então, Patrício, pode comentar a bicicletada do Bicicultura. Eu senti... E o engraçado é que, na verdade, a bicicletada foi a primeira vez que eu pedalei em São Paulo, né? Porque eu ainda não tinha pedalado em São Paulo das outras vezes que eu fui, sempre andei de metrô. E dessa vez eu não estava com a bicicleta, então foi a minha primeira experiência na bicicleta em São Paulo. E na verdade ela foi muito parecida com algumas outras bicicletadas. E o que mais fica para mim numa bicicletada
não é o protesto, o movimento em si, mas é essa experiência da rua, né, e da interação tanto com as pessoas que estão participando da bicicletada quanto com o público passante, né? E uma coisa que me surpreendeu até, eu achei que, principalmente ali na Paulista, eu achei que seria, pelo tamanho da massa e pelo horário, eu achei que seria mais agressivo, mais conflituoso, assim, com o trânsito motorizado, e não foi. Eu encontrei motoristas, tanto de carro, moto e ônibus, extremamente respeitosos. Não estou dizendo que é assim em São Paulo, eu estou dizendo que foi a minha experiência naquele momento da bicicletada. Eu, em vários momentos, fiquei no fundo, né, fechando. Em alguns momentos eu fiquei lá na ponta, no começo, e eu não vi uma agressividade dos motoristas de uma forma geral. O que mostra que, não sei se sempre foi assim, mas para mim, pelo menos, parece que começa a surgir mesmo uma cultura de diálogo, de convivência entre o transporte motorizado e a bicicleta. Gustavo também participou da bicicletada? Eu participei no começo. Cara, eu achei uma coisa muito forte, cara, a coisa do símbolo ali de estar na Paulista, ocupando aquela rua, né, que praticamente é onde pulsa, né, São Paulo. E, cara, eu sempre tive um sonho de pedalar na Paulista depois que eles inauguraram, né, a ciclovia. E foi de fato emocionante, cara, assim, ver aquele espaço dedicado para bike, sacou? E, como você falou, uma galera do Brasil inteiro, até de outros países, compartilhando aquele momento ali. Pra mim foi mais ou menos a energia do Fórum Mundial. Uhum. Ainda mais faz tempo que eu não vou no Fórum, foi a última edição que eu fui aqui em Curitiba, então foi bom, foi forte pra mim, pra retomar essa energia e até voltar motivado pra tocar a empresa aqui, sabe? Então, assim, pra mim foi como uma bicicletada do Fórum, como teve aqui. A sensação que eu tive também foi essa de... Acho que a bicicultura serviu, e eu vi pessoas comentando que deu uma recarregada na energia, deu uma renovada. Isso eu digo numa experiência pessoal mesmo, né? Vamos dizer assim, tava no embalo, deixando, pegando a ladeira, né, sem fazer muito esforço no meu engajamento com a bicicleta. E lá eu vi muita coisa, troquei muita experiência, vi muita gente, sabe? Vi que a coisa cresceu mesmo, né? E dá uma renovada mesmo, dá um ânimo mesmo de você encarar a próxima subida, sabe? Você fala, vou encarar porque tá valendo a pena. Você até comentou da Paulista, do simbolismo de pedalar na Paulista. Quando inaugurou, eu saí aqui de Curitiba com um amigo e com a minha esposa, pegou um carro, viajou de madrugada para chegar lá em São Paulo de manhã, pedalar na Paulista, na abertura, né? Fiz uma cerimônia de abertura e tal, e depois voltar direto aqui para Curitiba de carro, mas simplesmente para poder viver esse momento, para poder participar. E foi um negócio muito forte de amigos, ciclistas, cicloativistas chorarem, estar na Paulista pedalando, chorando de emoção de estar vivendo aquele momento. Principalmente tem um ponto lá da Paulista onde tem a Ghost Bike da Márcia Prado e da Júlia Dias, né, que são duas mulheres que morreram ali na Paulista antes da construção das ciclovias e foram homenageadas, né, são Ghost Bikes que continuam lá até hoje, foram adotadas pelo movimento cicloativista de São Paulo, e alguns ciclistas, inclusive companheiros de luta das duas, que choraram ali quando passaram por aquele símbolo, por aquele marco, dizendo, não que justifique, mas não foi em vão. A palavra foi mais ou menos essa. Eles lembraram delas na bicicletada nacional também. Uhum. Na cerimônia de abertura também citaram o nome das duas, né? E já que a gente falou, né, citou as duas, a Júlia Dias e a Márcia Prado, até a intenção inicial é que duas mulheres, duas curitibanas que participaram, né, a Ellen e a Débora, também curitibanas que participaram do Bicicultura. Infelizmente, de última hora, elas não puderam participar aqui do Bike em Prosa, mas é que houve uma preocupação muito grande da organização em colocar a pauta do empoderamento da mulher na agenda do Bicicultura, né, e também de promover um equilíbrio, dando voz e vez às mulheres nas propostas do evento. Foi muito equilibrado a participação das mulheres. Claro, a gente não eu acho assim, quem tem que falar sobre a luta das mulheres no cicloativismo são as mulheres, a voz é delas, mas a gente pode comentar isso e é algo assim que
ter uma alegria muito grande de ver e perceber que eles colocaram em prática mesmo toda essa igualdade de gênero, que é uma meta, é uma luta, né? E falando muito da questão da bicicleta como uma ferramenta de empoderamento da mulher. Vocês acompanharam o Bicicultura um pouquinho mais do que eu, a programação, então eu queria que vocês compartilhassem também dessa visão, né? Não, claro, a visão das mulheres seria interessante ouvir da voz delas, mas como é que vocês perceberam essa presença e esse esforço em fazer do Bicicultura um evento igual? Então, no painel que eu participei sobre empreendedorismo, eles abriram o painel, era exatamente metade dos 8 integrantes, eram 4 mulheres e 4 homens. Eles abriram o painel dando um destaque para os negócios tocados por mulheres. Foi bem bacana e é louco porque a gente nunca para para pensar, né? Porque não faz parte do nosso universo, né? A gente não vive isso todo dia. Mas as meninas falam assim, e qual é a dificuldade de ter um negócio de bicicleta tocado por mulheres, né? O cara chega eles falam, por exemplo, o cliente homem chega digamos, no Garupa, lá em Florianópolis, que é uma bicicletaria. E aí, quem vai mexer na bike do cara é a Marcela. Ele fala assim, mas pô, você manja de bike, não sabe porra nenhuma de bike. E ainda fica assim. Não sabe trocar um pneu. E aí chega lá pra pedir ajuda, a mulher vai fazer e o cara fica assim, entendeu? Então foi muito louco, eles focaram bastante nisso. Qual que é a dificuldade, quais são os preconceitos, né, de trocar. Foi muito legal, cara. Eu achei bem bacana, e até nas palestras mesmo, nas máquinas, bem equilibrado, né? Algumas palestras muito legais. Porra, qual foi a última que eu vi? Vi tanta palestra lá, bicho. Tu viu essa que acho que eu vi que tu tava no outro lado, a mulher falando sobre street design. A Sky. Cara, animal, bicho. Muito boa a palestra dela, muito boa, muito ilustrativa, fiquei impressionado. E se dava pra ver que a programação tava assim, tinha coisas que eram exclusivamente para mulheres, né? Tinha oficina de bike exclusivamente para mulheres. Tinha muita coisa, cara. Eu acabei não... Você viu alguma coisa disso aí, Patrícia? Mas era isso, né? Como era um princípio do Bicicultura, a igualdade de gênero, todos os painéis, eles tinham presença feminina. E de todos que eu participei, efetivamente tinha mulheres falando sobre os seus projetos, né, sobre as suas atividades. Os 3 que eu participei mais ativamente foi o Bicicleta na Educação, o Bicicleta ao Trabalho e o Ocupações Urbanas. E todos tinham mulheres, e ver que elas realmente têm esse papel de liderança, né? E como o Gustavo falou também, as palestras principais tinha também, né, a Marilis Horta, a Leike Sagares e a Sky, né? Não lembro, devem ter tido mais também. Foram as 3 que eu assisti e que, assim, algumas terminaram aplaudidas de pé. Realmente é uma contribuição fantástica, né? Muito, muito legal realmente ver esse espaço. E uma coisa que a Leike falou mais, o tema dela era especificamente sobre o empoderamento feminino, né? Uma coisa muito legal que ela falou é que há muito tempo atrás a gente viveu a época do matriarcado e agora a gente está na época do patriarcado. E estamos caminhando para uma época onde a gente tem que buscar o equilíbrio dos dois. A proposta disso tudo não é para a gente voltar para o matriarcado, mas perceber que o equilíbrio do homem e da mulher podem trazer uma sociedade também equilibrada. Bacana. Na experiência que eu tive, né, eu participei ali de um painel de ciclo viajantes, né, focado no cicloturismo, e também foi bem equilibrada a participação, inclusive um casal, né, que eles chamam de Rota dos 40, um casal de 40 anos que começou a viajar de bicicleta, foi para a Patagônia, uma relação bem bacana, né, mostrando um casal, vamos dizer, não sei se dá para dizer de meia idade, mas um casal de 40 anos que todo mundo fica surpreso, porque... Eles começaram a pedalar aos 40? Começaram a pedalar aos 40. Vamos dizer, o choque que causa tudo isso, eles contaram, relataram de família, de amigos, pô, mas vocês não têm mais idade para isso. E como não, né? E pegaram, fizeram uma grande aventura de bicicleta pela Patagônia, foram até Ushuaia. E teve uma também que a Frederica, se eu não me engano é Kika, o apelido dela, e ela faz cicloviagem só com as amigas, que
foi muito legal os relatos dela, né? Viagens ali na região de São Paulo, já fez em Minas Gerais, Caminho da Fé e tudo isso. Aquela coisa, né, que é inevitável, se você tem 2 ou 3 mulheres pedalando, ela falou que aposta assim, R$1 milhão se ela tiver, que alguém vai chegar e falar: nossa, mas vocês estão pedalando sozinhas? Não, mas não está sozinha, estão em 2, estão em 3. Então foi um negócio bem bacana assim, e esse outro olhar também, né, de mostrar que o cicloturismo, que a bicicleta, ela possibilita, os benefícios da bicicleta são para todos, né? Ela é democrática. Então, para uma grande cicloviagem, uma mulher pode fazer sozinha, com ela mesma, né? Porque o cicloturismo tem essa questão de um encontro consigo mesmo, né? As grandes viagens, quem já pedalou sozinho, você tem um encontro consigo mesmo, e tem mulheres pedalando em grupo, que é muito legal também, né? É uma emancipação, é uma conquista, uma questão bem bacana. Depois, né, eu vou colocar ali no post no blog os links, acho que dessas principais palestras que a gente está falando, essas referências. Entra lá no Ir e Vir de Bike, né, o Bike em Prosa número 10, a gente vai relatar ali, colocar para quem não pôde participar do Bicicultura, poder compartilhar um pouquinho, poder conhecer um pouquinho mais dessas experiências que a gente está citando. O que mais? Vamos contar aí o que surpreendeu, o que vocês trouxeram de lá, que vocês falaram, valeu a pena ter ido, porque o que te transformou, enfim, qual foi uma grande experiência que vocês tiveram lá no Bicicultura que vale a pena ser compartilhada? Eu queria falar um pouquinho desses 3 painéis, né, que eu participei mais ali diretamente. Então, no de Bike ao Trabalho, eu fui falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, né, que é na área de mobilidade corporativa, analisando as medidas de incentivo. E aí foi bem interessante ver experiências de empreendedorismo, né? Teve o exemplo do Eduardo Lages, que trabalhava numa empresa e tinha vaga de estacionamento garantida, e aí ele resolveu que não queria mais, ia começar a ir de bike, e ele fez todo um processo para convencer a empresa. A vaga de estacionamento custava R$400, né, por mês. Todo um processo para convencer a empresa de que quando ele cedesse a vaga, porque ele agora ia de bicicleta, ele tinha direito a receber um apoio. Porque a empresa paga R$400 para quem vai de carro, né? Por que agora que ele vai de bicicleta ele não merece mais? No final das contas ele conseguiu 120. Aí falou, cara, 50% então pelo menos? Não, 120. Mas é um primeiro passo, que é uma das coisas que a gente ainda... Uma dos grandes preconceitos que a gente tem é as pessoas não perceberem quanto custa o estacionamento que é oferecido gratuitamente para funcionários ou clientes e quanto isso podia ser otimizado se fosse dado algum benefício para quem vai de bicicleta, né? Então foram algumas experiências interessantes ali no painel de Bike ao Trabalho. No de bicicleta na escola foi bem interessante ver as experiências de São Paulo, de escolas particulares como a Miguel de Cervantes, com o apoio do Bike Anjo e tudo mais, e de escolas públicas como o da Ana Destre em Florianópolis. A gente vê que são realmente projetos que estão permeando a educação escolar ali de uma forma mais completa. E aí eu mostrei a experiência que a gente fez aqui com o Colégio SESI, que ano passado a gente fez com uma escola e esse ano a gente vai fazer com 16. E todas elas mostram que é muito mais do que bicicleta, né? É o que eu tenho trabalhado mais recentemente, que é o conceito de pedagogia urbana. Todo mundo, quando aprende a ler, por exemplo, a gente fala dos analfabetos funcionais, né? O cara basicamente sabe desenhar o nome dele e ler, mas não entende o que está escrito. A mesma coisa com a cidade. A gente precisa saber ler a cidade, entender a cidade, interpretar a cidade e escrever a cidade. E hoje em dia a gente tem pessoas que não interagem mais e não sabem mais fazer isso. Elas são analfabetas urbanas. A gente precisa de pedagogia urbana. Foi um pouco do que eu falei, expandindo além do projeto do Colégio SESI. E por último teve um painel que eu mediei. Só se me permite, nessa questão da pedagogia urbana, é papel da escola, do Estado? Quem promove essa educação urbana?
Uma coisa interessante, na verdade, é que a pedagogia urbana ela é essencialmente algo que acontece fora da escola. Porque a pedagogia urbana ela é no espaço público, né? Não, é como se você quisesse aprender a ler sem ter letras. Você tem que ter letras, né, para ler. Então você tem que estar na cidade, no espaço público, para fazer, estudar, aprender, viver a pedagogia urbana. E aí, lógico, isso é um movimento da escola que pode sair, né? E esses projetos que foram mostrados fazem isso, né, com passeio ciclístico, com horta comunitária, com movimentos de recuperação de praça, enfim. Mas não necessariamente, né? São espaços de aprendizagem, que também a gente vê lá em São Paulo mesmo, o movimento Entusiasmo, o Ocupe Ruas e Rios, que fazem esse movimento fora da escola. Então, a pedagogia urbana, ela pode ser promovida pela escola ou não, mas ela tem que ser fora da escola, além do muro da escola. Os grandes leitores urbanos hoje são autodidatas? Dá pra gente dizer isso? São grupos, né? Você falou grupos, são coletivos, são autodidatas que se uniram e falaram, vamos ensinar essa causa, vamos educar, como que é? Eu acho que sim, da turma mais... Talvez as pessoas aí... Depende da cidade também, né? As cidades que são mais urbanizadas ou não. Mas os mais dos 30 anos para baixo, eles precisam ser autodidatas. Talvez quem já tem um pouco mais de experiência aí nesse mundo aprendeu naturalmente, porque o viver na cidade, viver a cidade era algo mais natural, né? Tudo que a gente fala porque as pessoas brincavam na rua, porque você botava o banquinho fora e conhecia os seus vizinhos. Isso tudo é um processo de pedagogia urbana que hoje, ou você tem esse grupo de autodidatas, né, ou realmente tem que ser alguma coisa consciente. Ela não vem mais dada, ela não é mais de graça. Então, tem essa área, informação, né, essa área que ainda não está plenamente estabelecida, que está se criando, que é de pedagogia urbana, para resgatar esse aprender a cidade, que agora não é mais tão fácil, tão conveniente para muita gente, em qualquer grande cidade do mundo. E o terceiro painel que você ia citar? O terceiro painel, que foi o de ocupações urbanas, foi bem interessante, porque ele fugiu, ele que saiu mais assim da bicicleta mesmo, né, como central, apesar de ter o pedal sonoro de Niterói e o bloco da bicicletinha de BH, também tinha outros movimentos dali de São Paulo que eram mais ligados a essa questão do Rio. E é muito louco ouvir a fala das pessoas. Ele fala, cara, mas em São Paulo tem água, né? E todo mundo falando em crise, e tá pipocando o rio, a gente tá achando o rio. Tem o Iquiririm que nasce no muro da USP, sabe? Tá lá e é água potável, se a gente cuida do rio. E o pessoal de Gurupi também, falando sobre o movimento na praça, de conviver na praça, de chamar para discussão e tudo mais. Então eu me senti muito honrado de poder mediar e presenciar isso, né? E acho que um dos ganhos do Bicicultura é que ela atraiu um público que fugiu, por causa desses diálogos contra os movimentos, que fugiu um pouco desse clube meio fechado que a gente chama de ciclo ativista, né? Então algumas pessoas de São Paulo até estavam nesse último painel e falaram: nossa, eu achei que eu vim aqui conhecer, ver a turma que eu conheço aqui dos movimentos, dos rios, das bicicletas. Cara, tinha gente de Gurupi, tinha gente de Niterói. Eu nem sabia que tinha tanta gente fazendo coisa boa no Brasil inteiro, assim. E como o Gustavo falou, né? Eu acho que todo mundo volta de lá com esse fôlego, né? Recarregado e inspirado para fazer mais e fazer melhor. E foi muito, a percepção que eu tive é que foi muito inclusivo, né? A gente falou da questão da mulher, mas tinha programação para crianças, né? Para deficientes, né? De questão de handbike, com a cidade, inclusividade na cidade, acessibilidade. E me chamou a atenção, depois da minha palestra eu fiquei ali embaixo, coloquei alguns livros para vender, e aí veio um cara, começou a perguntar e tal, e ele estava com um livrinho na mão. Aí eu olhei assim, era o livro do Chris Carlson, né, o Nautopia. Aí, pô, que bacana que tá tendo aqui, eu tava passando e resolvi vir, dar uma olhada, achei legal.
falou, eu vim para a Parada Gay, estava tendo uma programação naquele final de semana, e se interessou, viu que tinha um movimento, foi ver o que era, se interessou pela questão da bicicleta, saiu com 2 livros sobre o tema, entendeu? Então uma pessoa que tinha um outro interesse, estava passando ali, viu, descobre esse mundo da bicicleta, da mobilidade, ou já tem uma afinidade com o assunto, né? Só que sai com material ali, né? Sai com, entre aspas, munição, ou com conhecimento, ou com bagagem, né? Para poder se aprimorar e, como usando, eu gostei dessa analogia do Patrício, né? Aprender a ler a urbe. Então eu achei muito inclusivo e em todos os sentidos, assim, né? Negros, periferia, um negócio que me chamou muita atenção, que é um negócio que eu admiro demais em São Paulo, tá? É algo que não é novo, não é recente, mas você tem uma luta e uma integração do movimento cicloativista com as periferias, com os extremos da cidade. E uma coisa que aqui em Curitiba, infelizmente, né, o nosso cicloativismo é um cicloativismo de batel, água verde, de pracinha do ciclista, que tem o seu valor, mas a gente não chegou na periferia, né? A periferia está distante. E o mais importante, que eu acho mais bonito, é ver as lideranças da periferia participando. E essa luta também levou as ciclovias, as ciclofaixas, né, o diálogo com a interface com a prefeitura, levou também projetos não só para o miolo, não só para a Paulista. A gente aplaude a Paulista porque a Paulista é o símbolo, é o cartão postal de São Paulo, é o centro financeiro, ótimo. Agora, uma ciclovia na Zona Norte, na Zona Sul, me desculpa, eu não vou falar o nome dos bairros aqui, porque eu não conheço muito bem São Paulo, mas eu sei que são os extremos. Eu conversei com as lideranças dessa luta da bicicleta na periferia e fiquei muito contente em ver, de fato, que há uma conquista, né, e que é um movimento que integra todas as tribos. E a bicicleta ela tem muito disso, né, de ser democrática, de abarcar todos que lutam por uma cidade melhor. Então, na mesma pergunta, né, sobre o que mais marcou, assim, algumas palestras muito boas, eu estava com alguns interesses bem específicos, então consegui pegar uma programação bem direcionada, assim, coisas técnicas de altíssimo nível, mas a coisa que mais me marcou foi uma coisa da vivência, assim, foi uma vivência muito forte. A gente começou, antes de abrir a conversa que eu estava tendo com o Patrício, foi de sentir na pele que é possível mudar. Com vontade, não tem quem segure, sabe? O pedal que a gente fez domingo de manhã para chegar no evento, eu vi eu falei, cara, que cidade é essa, velho? Sabe, você fala assim, a gente desceu viemos de metrô, já começou por aí, né? Viemos com a bike no metrô, lá do final da linha amarela, aí descemos na estação da Paulista, para chegar até o Teatro Municipal. Eu falei assim, vamos descer uma estação antes para a gente curtir a cidade, né? Tentar, né, sentir o que é São Paulo domingo, o que são essas ciclovias, como é que vai estar a cidade, né? E cara, o que a gente viu, bicho, foi sensacional, cara, cidade viva, velho, viva, gente, família, criançada na rua, galera caminhando, sabe? Aí a gente ainda, toda essa efervescência, encontramos 2 pessoas do evento que deram um bike anjo pra gente, a gente não sabia o caminho. Foi muito, muito mágico, cara. Foi muito assim, tipo, revelador, assim, assim, cara, qualquer um pode fazer, é só querer. E a nossa sorte do movimento é ter tido essa experiência e essa concretização em São Paulo. Cara, se acontecer em São Paulo, ninguém pode dar desculpa que não dá pra fazer, entendeu? E assim, e 2 partes. A gente também foi de bike lá do centro até a casa dos amigos onde a gente estava ficando, que era lá no Butantã. Ok, no caminho não tinha tanta coisa, a gente também foi à noite, meio que se perdeu, talvez tivesse alguma ciclovia, a gente não conseguiu achar, mas na região do bairro ali, velho, muita ciclovia, cara. A gente conseguiu chegar da casa onde a gente estava até a estação de metrô, praticamente por ciclovia, e só a rua secundária para chegar até a principal que não tinha, e nesse trajeto a gente cruzou por várias outras ciclovias que irradiavam assim, ao ponto de você não conseguir contar, assim, tipo, não vi 2 ciclovias no caminho, muitas. A gente olhava e a gente também andou um pouco de táxi ali, porque em alguns momentos a gente não estava com a bike. Cara, alucinante, foi impressionante. Só, a gente está entrando na reta final aqui do programa, nos últimos segundos. Eu vou agradecer, Gustavo, Patrício, o papo foi muito bom, 45 minutos é o limite que eu tenho do programa. Vamos ter vários papos ainda, tá? Agradeço a participação. Você pode seguir o
seguir o Bike em Prosa, né? Assinar o feed para ver o programa depois, quem não está ouvindo ao vivo. E fica o meu muito obrigado, Patrício, valeu, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Soltar a vinheta no fim. O Estúdio Bike em Prosa é um programa do site Ir e Vir de Bike e teve a produção, locução e técnica de estúdio feita por Alexandre Costa Nascimento. Esse programa tem licença Creative Commons e pode ser compartilhado e reproduzido na íntegra ou em partes sem fins comerciais e